Oi, 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 gente boa de Deus que está conosco aqui na plataforma oficial principal das minhas transmissões de coisas longas e contínuas, que é o YouTube, e hoje podendo também transmitir tanto para o TikTok, como eu faço todos os dias que nós temos exposição de Mateus, a saber, terça, quarta e quinta, quanto também voltando a transmitir no Instagram, que nós tínhamos parado. E eu vou ser muito sincero, por que eu dei preferência ao TikTok? Porque o pessoal aqui no TikTok reage infinitamente mais e melhor do que no Instagram. No final da transmissão passam por aqui, como ontem, 6.000, 7.000 pessoas. No Instagram vem muita gente, mas é uma quantidade menor. Mas agora eu também estou com um outro microfone e telefone, e celular e câmera, podendo transmitir através do Instagram, e é por isso que eu estou fazendo isso hoje de novo, e eu espero que muita gente venha. Bom, quem está acostumado só comigo no Instagram não está acostumado comigo fazendo a exposição de Mateus. Eu comecei há quase 2 anos atrás, há 1 ano e 12 meses e meio atrás, e nós chegamos ao capítulo 17. E desde ontem que nós estamos vendo o capítulo 17, do verso 14 ao verso 21, que é a cura daquele jovem possesso, quando eles desceram do Monte Hermon, do Monte da Transfiguração. E ontem eu gastei 1h15 aqui falando a respeito disso, do que aconteceu de fato quando eles vieram. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, tirar o som. Geral, obrigado pela paciência, tá bom? Ótimo. Voltou aqui? Voltou. Tá todo mundo aqui no Instagram. Então, eu mostrei o que estava acontecendo lá embaixo do monte, quando eles chegaram já de manhã cedo. Como tinha um grupo de doutores da lei, de especialistas, de hermeneutas autorizados, de intérpretes autorizados da Bíblia, brigando com os discípulos de Jesus, discutindo, e com o povo. E Jesus sente isso como uma profunda e insuportável inquietação. Que era o mesmo grupo que já vinha há um tempão. Quem vem acompanhando aqui a narrativa de Mateus comigo, vê quando que esses caras vieram de Jerusalém e se acamparam ali pela Galileia. E era um grupo enorme, e para onde Jesus ia, o core, o grupo principal, o núcleo duro desses judeus antagonistas, que agiam como diabolos divisores e como Satã, que é o opositor, em relação a tudo que Jesus fazia, dizia, operava e era, e que não foram mais embora, e ficavam atrás, rosnando o tempo todo e praguejando. E agora que Jesus desce da transfiguração, tem tudo aquilo que eu fiquei 4 dias mencionando, contando, explicando para quem me acompanha, e está tudo no YouTube gravado. E no dia de ontem eu disse, eles chegaram embaixo, depois daquele avant-première, daquela manifestação sintética do reino de Deus, e encontraram os escribas provocando os 9 apóstolos que tinham ficado embaixo e a multidão do povo que também estava ali reunida. E o que eles conseguiram realizar foi produzir incredulidade em todo mundo, inclusive nas 2 pessoinhas protagonistas principais do que estava ocorrendo ali, que eram um garoto possesso
que eu expliquei ontem que era uma epilepsia que tinha sido invadida de maneira oportunista por espíritos malignos que produziram manifestações, além da epilepsia, manifestações neurológicas impeditivas de parte da cognitividade do rapaz e da sensorialidade do rapaz. Por isso aqui em Marcos, que é onde eu decidi tratar do que Mateus 17 fala, eu decidi usar o texto paralelo, sinótico de Marcos, que é mais explícito, mais detalhado, tem mais miudezas que nos ajudam na compreensão. E aí o que acontece? Aqui em Marcos, diz que Jesus repreendeu do garoto a doença neurológica que o fazia cair espumando, o lunatismo, assim chamado à época, e que para nós hoje tem todas as descrições da sintomatologia da epilepsia, mas o elemento sobreposto pela realidade de que aquele menino era extremamente frágil, ele estava vivendo assim, como um queijo suíço espiritual há muito tempo, totalmente atravessável. O garoto era, por forças malignas. Então se diz que Jesus repreendeu o espírito mudo-surdo que nele estava. Mas eu parei ontem e dizendo, não se esqueçam disso, falando do que acontecia na vida de um homem como esse pai, em relação a esse filho, porque o pai, descrevendo a situação do filho, fala muito dele próprio. Não demais, fala o suficiente, porque era dele aquele peso que ele carregava. E quando Jesus perguntou ao pai do menino, fazendo uma anamnese, há quanto tempo isto lhe sucede? E eu expliquei ontem por que essa pergunta. Vá no YouTube que você sabe a resposta. O rapaz, o pai do moço, respondeu a Jesus dizendo, desde a infância. Em outras palavras, eu nunca tive uma vida com ele que não tenha sido puro tormento. Como eu sei que tem muita gente falando comigo, me vendo aqui agora e outros que me verão depois, que cuidam de filhos com todo amor, com todo carinho, com toda atenção, com mais do que atenção, com dedicação absoluta. São mães, são pais, aqui no caso, era um pai, porque esse também era um tempo onde os pais ainda não tinham se tornado como a maioria dos machos pais se tornaram da metade do século XX para cá, e cada vez piores, cada vez mais animais, menos que animais, têm se tornado a maioria dos pais. Se você não os obrigar na justiça a lembrarem que têm filhos, muitos deles passam pela vida orfanando deliberadamente seus filhos como seres, para mim, completamente abjetos. São pessoas das quais eu não só não gosto, eu desgosto delas radicalmente. De todos esses machos de paternidade destruída pelo egocentrismo, pelo narcisismo, pelo entorpecimento, pela dureza, pela usura, pela desafeição, pela implacabilidade que se enraizou nas suas almas. Então eu abomino esse tipo de paternidade e de pai. Meu Deus, quanta bronca eu tenho dado nesses caras. A minha vida inteira. Mas ficou pior de uns 30 anos para cá. E eu já moro aqui há 20 anos. Só nesse lugar ali, ó. Ali, na direção da minha mão. Onde durante muitos anos eu atendi muita gente, como também lá atrás. No laguinho que tinha ali atrás, cheio de peixes e de carpas, tem 2 bancos. E quantas centenas de pessoas eu atendi ali. E homens, machos, pais, que nunca foram pais. Quantos?
Já teve alguns que eu disse, cara, você levanta daqui, porque eu não bato em gente sentada. Tudo gente nova, forte, sarada, enorme. Eu não faço covardia. Levanta, porque eu vou te dar uma surra, seu idiota. E os caras, reverendo, não, reverendo, não, coisa nenhuma. Quantos eu botei para correr daqui? Você só volta aqui com compromissos assumidos com quem você trouxe a esse mundo. Então não me volte mais aqui, porque eu abomino, eu não suporto. Eu não tenho essa estrutura. Até Jesus não aguenta certas coisas quando diz: até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Porque vai ficando insuportável assistir essa menos que animalidade predatória, que é tomada de uma indiferença enorme por esses pseudo-pais contemporâneos. Mas nos dias de Jesus, especialmente essas tarefas de pegar um filho doente e levar para cá, levar para lá, tentar cuidar, buscar médicos, era uma tarefa masculina. As mulheres tinham que ficar em casa cuidando dos outros filhos. E esse pai vem se esforçando e não fez outra coisa na vida. Atrapalhou o trabalho dele, a produtividade, a rentabilidade, a capacidade de autodesenvolvimento dele, de aprendizagem, porque ele não teve tempo para mais nada na vida, a não ser para cuidar daquele filho, que não era uma criancinha, já é tratado aqui como um rapaz. O rapaz. Ou seja, do ponto de vista da cultura judaica, ele tinha mais de 13 anos, ele devia estar aí com uns 15, 16 anos de idade, o rapaz. E fazia uma década e meia, mais ou menos, que esse pai se afligia impotente, sem conseguir fazer nada. E eu parei ontem dizendo que isso causa aquilo que da metade do século XX para cá ganhou a alcunha psicológica, behaviorista, comportamental de codependência. O filho é o dependente absoluto, porque ele sozinho é um perigo. Ele pode ser jogado no fogo, como a descrição do texto o diz. Ele devia carregar marcas de queimadura na pele, no peito, nos braços, nas costas. O pai diz, muitas vezes ele cai no fogo. Esse espírito arremessa no fogo. E eu tenho que tirá-lo de dentro do fogo e cuidar das sequelas. Não eram poucas, ou então na água. E eles moravam na Galiléia. O mar da Galiléia era um perigo, o Rio Jordão era um perigo. Os pântanos da região norte da Galiléia, que havia bastante nos dias de Jesus, eram perigosos. Era para vigiar, portanto, o menino de dia e de noite. Esse é o dependente atormentado por uma epilepsia, que se manifestava como tal, e ainda tinha o ataviamento demoníaco, oportunista, de espíritos maus, que aproveitavam a fragilidade mental, psicológica, espiritual do garoto, que não tinha nenhuma resistência, para agravar o problema epilético dele, no caso específico desse rapaz, com uma possessão demoníaca que ainda o deixava surdo e mudo, para complicar infinitamente a vida dele e a vida do pai dele e a vida de quem quer que cuidasse dele. Aí vai esse homem para lá, ouve dizer que Jesus está no extremo norte, para além da Cesareia de Filipe, no Monte Hermon. Vai para lá, não o encontra porque ele está no alto do monte. No episódio que a gente veio a chamar de Transfiguração, na companhia de Pedro, Tiago e João, onde aconteceu tudo o que eu descrevi minuciosamente aqui e tenho descrito num livro meu dessa grossura, chamado O Caminho do Discípulo, tomo 1. Mas é só entrar aí no YouTube e ver o que eu falei semana passada toda sobre esse assunto da transfiguração. E a conversa de Jesus com Moisés e Elias e todas as implicações disso.
Quando ele desce no dia seguinte, o homem tinha passado a noite lá em vigília, junto com os 9 apóstolos que ficaram embaixo, e essa turba dos doutores da lei, com doutores da lei dedicados a infernizar, a desconsolar, a desesperançar a vida do próximo. É isso que eles estão fazendo. Criaram incredulidade no coração dos discípulos, que ainda eram pessoas com raízes rasas do Evangelho, sabiam dizer que Jesus era o Cristo, mas ainda tinham problemas de assimilação cognitiva radical, como eu mostrei em diversas ocasiões, está aí no YouTube. Tanto em relação ao significado da cruz, como em relação à própria realidade da ressurreição. Jesus repetiu isso já 3 vezes para eles, e eles não entendiam. Na primeira vez, Pedro até disse, isso jamais te acontecerá, e Jesus disse, arreda, Satanás. Mas eles encontraram outros subterfúgios para quererem apenas um Cristo sem cruz, que era semelhante ao Messias judaico, que viria para destruir todos, tomar posse, governar o mundo a partir de Jerusalém. Era o que a escatologia judaica, no geral, nas linhas mais populares, dizia, e os apóstolos tinham aprendido isso e gostavam dessa ideia de que o Messias tinha chegado e eles eram os mais íntimos do Messias e ia sobrar para eles aquela glória da governância planetária. E Jesus está dizendo, não é assim. Eu vou chegar lá, vão me arrebentar, vão me crucificar, mas olha, a boa notícia é que eu vou ressuscitar ao 3º dia. E eles não ouviam. A gente não entende, eu vou dizer agora pela 25ª vez, a gente não entende o que determinou não compreender, o que bloqueou cognitivamente. Isso vai acontecer o tempo todo na sequência da narrativa do Evangelho. O tempo todo. Mas voltando aqui ao caso, o que esses escribas conseguiram foi fazer o pai do garoto perder a esperança, embora tenha continuado, porque disse, bom, ele mesmo ainda não voltou do monte, eu vou ficar aqui. Tinha ficado desesperançado porque tinha pedido ajuda aos discípulos que lá estavam, 9 apóstolos. E eles tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E aí o pai da criança ficou mais desesperançado ainda. E a multidão, que diz o texto, estava presente, aquele povo que vai sem saber nem por que vai, uns por necessidade ou por carência, outros por curiosidade, outros para terem o que contar, outros para falarem a respeito do tema, como em geral o povo é. Vox Populi não é Vox Dei. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz do povo é só a voz da maioria, mas não de Deus. Frequentemente a voz de Deus acontece solitariamente contra todo o povo, contra todo mundo, contra toda a terra. Por isso, demanda uma determinada coragem, valentia, disposição e integridade de caráter para assumir esse compromisso do discipulado de Jesus e manter radicalmente a sua raiz bem plantada, capaz de crer que mesmo que o mundo inteiro seja contra você, se você tem Deus ao seu lado e você está do lado do Evangelho de Cristo Jesus, você é a maioria mesmo contra o mundo inteiro. São pouquíssimos os que são assim. Então, o que esses escribas, esses doutores da lei, da escritura do Velho Testamento, tinham conseguido fazer era uma desmobilização de alma, era tirar a fera, plantar dúvida para todo lado no coração de todo mundo, não escapou praticamente ninguém. Jesus desceu e viu aquela algazarra e foi logo em cima dos doutores da lei, dizendo: o que é que vocês estão provocando aqui? O que é que vocês estão criando de discussão, de polêmica, de confusão para a alma de quem não sabe nada? Agora eu cheguei, falem comigo. E aí, na mesma hora, os doutores da lei fazem o que eles sempre fazem. Eles dão uma acomodadinha para lá e para cá. São covardes também.
Eles cantam de galo aonde eles sabem que a ignorância dos outros não vai ter condição de sustentar nenhum enfrentamento com eles. Mas na hora que chega quem conhece, sabe, prova, experimenta e encarna a realidade, eles logo encontram uma acomodação ou um silêncio obsequioso. Como foi aqui o caso, eles calaram. Aí Jesus vê e olha para a única pessoa que importava ali, que era o pai e o menino. E aí diz, o que está havendo? E aí o pai fala, é o meu filho, eu não aguento mais. O que aconteceu com as nossas vidas é insuportável. Eu não tenho mais vida. Como todo mundo que está me vendo aqui, e tem alguma condição de algum filho especial dramaticamente impedido das suas funções cognitivas e produtivas e capacidade de autodeterminação, de ir e de vir, e que demanda uma atenção absoluta, completa e exclusiva. Eles ficam paralisados para tudo mais, às vezes até para o casamento. E sendo os homens pais do jeito que vêm se tornando, ou seja, seres abjetos, não raramente o pai abandona a mãe com aquele filho especial, vai embora e nem ajudar quer, a menos que você entre na justiça contra esse canalha paterno. Mas aqui nos dias de Jesus ainda tinha e havia pais que eram pais de verdade, que tinham mais do que empatia, que tinham um coração uno, um só coração com seu filho. A vida deles assimilara completamente a vida do filho. E onde quer que houvesse recurso, lá estava ele buscando recurso para melhorar a situação que era indizivelmente insuportável. Você que está me vendo em situação semelhante, está me entendendo completamente. E você deveria, inclusive, pegar e compartilhar com os seus amigos e amigas que vivem nessa situação. Aí Jesus entende, pede para o homem contar para si mesmo, para todos, qual era a história da vida deles, embora Jesus soubesse qual era o drama dele. E ele faz isso, essa descrição. E Jesus, então, continua olhando para ele, após ele dizer, são tantas as vezes que ele é lançado no fogo, na água, que existe essa pulsão de morte e essa ação estranha, demoníaca, que coloca o meu filho na direção da sua autodestruição o tempo todo, que eu não posso dormir em paz, nunca. A minha vida é uma vigília permanente, cuidando desse meu filho tão amado. E após dizer isso, ele acrescenta, dizendo, mas é uma adversativa. Como quem diz, a condição é essa que eu te descrevi. Eu cheguei aqui até com muito mais ânimo do que eu estou agora. Mas eu fiquei até o momento, no meio de toda essa confusão, dessa briga teológica, desses abutres que estão aqui tirando, matando, chupando, comendo, devorando a minha alma, com aquela avidez de carniceiros. E os teus discípulos não puderam fazer nada por mim. Mas, se tu podes alguma coisa, se tu podes alguma coisa. É claro que quando esse homem saiu de casa, ele saiu crendo que Jesus poderia. Mas depois do homem ter passado uma noite inteira ouvindo o discurso de teólogo incrédulo, de acadêmico de letras e ortodoxos totalmente obcecados por doutrina, dogma e ensino religioso, que era aquilo para o que Jesus não dava a menor importância, e que em razão disso
fizeram de Jesus a razão de suas existências medíocres e, morando em Jerusalém, se mudaram praticamente persecutoriamente para Galiléia, onde Jesus iam não só esses do núcleo duro, mas do grupo que, da mesma natureza a eles, se agregavam e importunavam, de modo que Jesus, depois da transfiguração, desce e arranca esse suspiro de agonia. Deixa até o transfigurado com um sentimento insuportável. Buscou ar. Até quando eu estarei convosco e até quando eu vos sofrerei? Vocês são insuportáveis, são piores que o diabo, que os demônios. Eles pelo menos dão interregnos, mas vocês não param, não cessam. Eles são os filhos do ódio e da descrença e da incredulidade, a ponto de um homem ficar assim. Ele chegou com esperança e agora ele tem uma adversativa. Já ficou no âmbito do quem sabe, do se, talvez, quem sabe. E é o que ele diz com toda honestidade. Se, porém, tu podes alguma coisa, qualquer coisa, algum alívio, qualquer alívio, alguma diminuição de peso, qualquer que seja, de qualquer que seja a natureza, se tu podes tornar o meu fardo mais leve, a minha sobrecarga menor, se tu podes tirar esse jugo pesado que eu carrego, insuportável, que me verga, me derruba, me anula, me impede de viver, muito menos de sonhar. Eu não tenho a menor chance de olhar para nenhum futuro que não seja a dor do agora. Mas se tu podes alguma coisa, qualquer coisa, tem compaixão de nós. É aqui que eu parei ontem dizendo que a vinculação dele com o filho era tão íntima. Isso caracteriza esse nós, essa dor, que não é de um, é de dois. E é uma dor indistinguível. O que dói no filho, dói nele. E a dor do pai também desespera o filho nas expressões mínimas de lucidez que ele podia ter. Ele só ouvia seu pai gemer ou estar em estado de angústia, levando-o de lá para cá e voltando frustrado porque mais uma vez não tinha havido solução, jamais. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Outra vez esse pai se coloca na situação do filho e Paulo coloca o filho dentro do drama dele. Eles se tornaram um combo de agonia único, como acontece na sua família e em todas as famílias, onde uma situação que carregue alguma semelhança com essa dependência e com esse tipo de codependência estejam presentes. Mas se tu podes, é o que a arrogância dos doutores da religião, dos acadêmicos, que não creem em nada. Eles creem em doutrina, mas não creem em Deus. Eles creem em dogmas, mas eles não têm fé na intervenção de Deus. Eles creem na necessidade de catequizar os outros, muito mais por causa do narcisismo, da arrogância e do espírito supremacista e do desejo de serem donos da alma do próximo. Por isso é que eles ficam em estado de catequese contínua, mas eles não creem em graça, em amor, em libertação, em restauração, em misericórdia, em socorro divino, em cura divina. Não creem, eu sei que não creem. No meio de cada 100 tem um e continua fazendo força para crer em alguma coisa. A maioria apenas se dedica aos livros. E gostam de exibir
Sapiência bibliográfica, mas experiência com Deus mesmo, nada, zero. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: e podes, e podes, e podes, e podes. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus olha para ele com toda a compaixão, com toda a misericórdia, com aquele útero materno da misericórdia que acolhe, chama para dentro. E podes, e podes. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Absolutamente tudo é possível ao que crê. Se tu podes, oh meu amorzinho, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Contra todos os teólogos, teologias ou os que anunciam milagres, mas não creem em nada. A prova disso é que quando acontece na casa deles, eles que vivem de propalar e propagar que eles são os curadores, a primeira coisa que eles fazem é se internar ou levar os filhos para o exterior, porque de fato eles não creem em milagres, só creem em milagres para você que dá dinheiro em troca. Mas na casa deles, onde a doença é doença, na sua casa a doença não é doença, é apenas o pretexto que eles têm para explorarem você, só isso. E você que se transformou num grande idiota com bloqueio cognitivo não enxerga nada. E quem quer que denuncie isso, você passa a ter raiva. Não aceita nem a bondade que tenta te salvar. Está aqui Jesus olhando para esse menino e para esse pai, depois dele dizer: se tu podes, ajuda, com compaixão. Olha misericordiosamente para nós. E Jesus disse: eu posso? Se tu podes, se podes, tudo é possível ao que crê. Aí, se houvesse um teólogo aqui, ele já ia colocar 10 cláusulas para reinterpretar esse tudo é possível ao que crê. Ele ia dizer: dependendo de, cláusula primeira, cláusula segunda, cláusula terceira, cláusula quarta e muitas cláusulas. No fim sobra uma nesgazinha, que é a brecha de oportunidade para Deus agir quando, numa eventualidade absolutamente impraticável na realidade da existência desses escribas religiosos, doutores religiosos, eles deixam ali uma porta só para ter um diálogo de escape, se não tiver mais saída para a descrença, para a incredulidade deles. Mas Jesus não é assim. Jesus não é teólogo. Jesus é Theos encarnado. É Deus encarnado. Tudo é possível ao que crê, sem cláusulas. Tudo é possível ao que crê, sem cláusulas. É assim que é. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, em prantos, com lágrimas lavando a cara, com lágrimas de anos e anos e anos de acumulação, de frustração, de angústia, de desespero. Ele exclamou e disse: eu creio. Agora olha a honestidade desse homem. Olha a beleza dessa honestidade. Eu creio, disse o pai do menino. Eu creio. Eu creio. Mas ele está tão machucado
E ao dizer isso, com lágrimas, eu creio, ele prossegue e diz: ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio que tudo é possível ao que crê. Eu creio na tua compaixão. Eu creio na tua bondade, na tua misericórdia. Eu creio. Mas eu sinto que falta uma garra para eu me apropriar. Falta que essa fé em mim se transforme em mão que toma posse. Porque a fé está para o mundo espiritual tanto quanto os meus membros estão para o meu corpo. É pela fé que eu tomo posse. Sem fé, portanto, eu não tomo posse, não me aproprio de nada. Você pode ter doutrina, teologia, decorar as escatologias da sua denominação, saber até soteriologia da salvação do seu grupo reformado, ou qualquer que seja a mandinga teológica que lhe tenham ensinado. Você pode até saber isso de cor e salteado, mas fé é outro departamento. Essa fé que opera pelo amor e que confessa, sem ser poesia, mas como verdade. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio nele porque eu sei que o mais ele fará. Habita apenas o coração, genuinamente habita apenas o coração de uns poucos. Eu creio, Senhor, que tudo é possível ao que crê. Mas ajuda-me, porque eu estou com o meu coração todo misturado. A confusão de tantos anos, de tantas promessas falidas, e agora eu chego aqui, meus discípulos não conseguiram, e esses outros especialistas em escritura sagrada da religião, são uns céticos que só me fizeram me conturbar o coração. Portanto, ajuda-nos e ajuda-me. Agora aqui ele chama a responsabilidade como um pai verdadeiro para ele próprio. Reconhecendo a dificuldade do filho. Amorosamente ele tira o filho do conflito. Ele não tem nada a ver com isso a não ser a dor dele, que é aguda, na inocência dele que não sabe nem porquê, que foi, entre aspas, designado para carregar esse karma horroroso de sofrimento e de dor. Mas eu estou aqui para representá-lo diante de ti. Eu creio. E os pais não têm a menor ideia de como eles têm um poder de representação, eles próprios, dos seus filhos diante de Jesus. Eu sei porque eu vi o que os meus pais fizeram por mim. Contra todas as minhas deliberações, me colocando em posição de risco, numa inconsequência autodestrutiva, suicida, durante anos e anos e anos, correndo perigo de morte, todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, me metendo em todas as loucuras, e os meus pais de joelhos. Ficaram anos de joelhos, calado, não me disseram mais nada quando viram que os meus ouvidos e coração estavam completamente blindados para a palavra deles. Eles resolveram falar só com Jesus a meu respeito. Há um poder de intercessão que, por exemplo, a gente encontra no livro de Jó. De Jó orando a Deus pelos seus filhos. E a gente vê em algumas outras situações. Infelizmente, os pais oram muito menos pelos seus filhos do que deveriam. Eles reclamam o tempo todo, exortam, advertem, ameaçam, torturam.
fazem promessas diabólicas. Você não deixar isso, não volte mais para casa. E continuar, quer ser gay, vai ser longe, some, desaparece da minha frente. Quer ser lésbica, vai embora daqui. Não sabe se é homem, se é mulher, o que você quer fazer da sua vida, desapareça! Aí vai o garoto, alguns sobrevivem, outros se suicidam. Sem falar na oposição de todos, mas eu estou aqui me referindo aos pais. E tanto mais quanto o tempo passe, mais horrendos eles se tornam. Você só está assim porque não está indo na igreja. Porque deixou de frequentar o templo, porque saiu do coral. Meu Deus, são umas soluções que só o diabo pode oferecer a eles como argumentação idiótica. Mas é o que fazem contra seus filhos. Diferentemente desse pai, que pede ajuda para ele e para o filho, mas quando se trata da solução, ele chama para si a responsabilidade, e aqui ele não diz nós cremos, ele diz eu creio. Ajuda-me, a mim que sou o pai, na minha falta de fé, porque o meu filho está em outro departamento. Ele está passando pelo mundo sem nem saber o que é o mundo, nem o que é a existência, nem o que é a vida, nem o que é a alegria. Ele só sabe o que é dor. E eu, na minha impotência, sinto essa dor horrivelmente em mim, sem poder fazer nada. Ah, eu creio. Mas agora a minha fé apenas se atém a alguns elementos menores, porque eu fui esvaziado, eu fui secado, eu fui drenado das esperanças mais profundas com as quais eu cheguei aqui. Ajuda-me, portanto, na minha falta de fé. Aí Jesus não aguentou esse homem. Não aguentou, vendo Jesus, que a multidão concorria, porque foi chegando mais gente, mais curiosos. Jesus então repreendeu o espírito imundo, que nem estava naquela hora jogando o menino no chão, nem para lá, nem para cá. O garoto estava em pé, na frente de Jesus, e Jesus olhou profundamente nos olhos do menino e disse: espírito imundo, sai dele. Sem gritaria, sem confusão, na serenidade da autoridade que cria o universo sem grito. Espírito imundo, sai dele. E diz aqui o texto que, após ter repreendido o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem. E olha o detalhe: autoridade. E nunca mais voltes para ele, nunca mais. Teus dias na vida desse rapaz acabaram aqui, ó demônio. É outra coisa quando Jesus fala. Você vai aí para esses cultos e por isso você não pode parar de ir, porque se falta uma vez você cai possesso de uma possessão que nunca foi demoníaca, é sugestão, é histeria, é transtorno mental, é medo, é pânico. São todas essas coisas que, emuladas por um bom emulador, manipulador de almas, faz com que gente apavorada, ignorante, tola, vê um caindo, dois caindo, três caindo, ela diz: vai chegar a minha vez, eu vou cair também, e cai. Mas o que eu não encontro nesses cultos que vocês visitam ou veem por aí na televisão é gente possessa. Se aparecer um endemoniado para valer ali na frente daqueles pseudo-pastores, bispos e apóstolos, enche esse pessoal de cacete se for demônio de verdade. É porque não é. E não interessa ao diabo acabar com aquela brincadeira horrorosamente satânica que eles realizam ali,
blasfemamente em nome de Jesus, criando no seu coração o que criou. Essa coisa que não dá nem para a gente definir de tão amorfa que é dentro de você. Pois bem, sai dele, deste jovem, e nunca mais tornes para ele. Eu te proíbo de atormentares a juventude, a vida adulta e a velhice desse homem pelo resto dos seus dias, desse garoto. E eu te proíbo de atormentares a vida desse pai. Sai dele, espírito imundo, e nunca mais tornes a ele, nunca mais. Isso é que é maravilhoso e é diferente do que vocês veem por aí. Vocês veem por aí é sacrifício de bodes e de touros. O cara tem que fazer, repetir, porque nada é definitivo, nada está consumado, nada é de uma vez e para sempre. Nenhum pecado é perdoado para sempre, nenhuma libertação é para sempre, nada é para sempre. A cruz de Jesus tem que ser reerguida todo dia, porque não o que Jesus fez de uma vez e por todas na cruz, para os crentes não é de uma vez e para sempre, senão o pastor, o padre, o sacerdote, a igreja, o cristianismo perdem a lucratividade. Eles precisam de você doente todo dia, voltando todo dia, querendo mais todo dia, pedindo outra cura, mais e mais e mais, porque nada é para sempre. Se for para sempre, o negócio deles acaba. Não pode ser para sempre, tem que ser apenas de hoje para amanhã. Tem prazo de validade cada vez mais curto para você voltar e deixar a sua alma lá, como você tem feito. Nunca mais tornes para ele. E ele, o garoto, agora, clamando e agitando, o demônio se apoderou do menino, porque para a libertação acontecer, não raras vezes, às vezes acontece sem nenhuma manifestação demoníaca posterior. Mas em alguns outros casos é quase necessário. E quando você ganha muita experiência lidando com isso, você até sabe quando dá para simplesmente tapar a brecha para sempre e sem que nada mais aconteça dali em diante. Como também você aprende a ter discernimento daqueles casos em que precisa haver uma recidiva imediata, até como demonstração, no caso, para o pai que vai seguir com ele, de que a coisa aconteceu definitivamente. De tal modo que o garoto, uma vez que Jesus disse isso ao espírito imundo que o atormentava, clamando, o espírito imundo o agitou muito, mas saiu, e saiu, deixando o garoto como se estivesse morto, lívido, quase sem respiração, catatônico. Aí a multidão, que sempre tem uma opinião rápida, veio e disse: morreu. E eu também posso ouvir os doutores da lei, com um sorrisinho assim de alegria, em volta dizendo: ih, morreu! Não curou não, morreu! Exagerou na dose e matou o garoto. Morreu! E o resto do povo em perplexidade. Cara, morreu. Os discípulos, sem entender bem, eles não tinham ainda visto um sintoma de libertação que desembocasse naquilo que tinha aparência mórbida de catatonia. E quando todos disseram morreu, só o pai do menino, de fato, ficou olhando dizendo: não, dessa vez foi algo diferente. Deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem morreu. Mas Jesus, vem essas pressas da multidão e fica falando, escogitando, elocubrando,
e inventando versões, e se apressando em conclusões, como em geral o povo faz. Por isso escolhe tão errado na maioria das vezes, conclui tão equivocadamente, tão apressadamente, e morreu. Mas Jesus, baixando-se, porque para pegar uma pessoa que está morta no chão tem que se abaixar. E o texto diz, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu. Para erguer, você tem que ir lá embaixo pegar. E é o que Jesus faz com a maior naturalidade, é baixar-se até alcançar a mão da gente. Baixando-se, o ergueu. E ele se levantou, lúcido pela primeira vez, vivo pela primeira vez, perceptivo, pleno, 100% ele pela primeira vez, completamente restaurado, experimentando o significado de ser jovem pela primeira vez. E o pai olha para ele, e antes ele só enxergava aquele olhar para baixo, para a terra, embaçado, com aquelas cataratas da desesperança na cara e nos olhos do menino. Olha agora e pela primeira vez vê o filho com os olhos brilhantes, em pé, na presença de Jesus. E Jesus o despede. Leia o texto de Mateus para você ver a sequência toda em Mateus 17, de 14 a 21. Leia também Lucas 9, de 37 a 43. E Jesus faz o que sempre fez, cura e manda para casa. Porque o lugar de gente curada, como no curso da exposição de Mateus há quase 2 anos aqui, para quem acompanha no YouTube, eu tenho dito recorrentemente e demonstrado de maneira frequente que a maioria daqueles aos quais Jesus cura, ele manda para casa. Não é para a sinagoga, não é para o templo em Jerusalém. O único que ele mandou para o templo em Jerusalém foi um leproso. Falou, vai lá só para eles ficarem sabendo que nunca tem ninguém oferecendo sacrifício por cura de lepra. Está na lei, mas a lei não cura. Vai chegar lá o primeiro leproso na história de Moisés e da lei de Moisés, curado para oferecer o sacrifício pertinente à cura de um leproso, que nunca acontece. Vai lá só para causar perplexidade, eles vão querer saber como foi que tu foste curado. E aí eles vão ter uma história de cura que não teve nada a ver com o templo, mas ele não manda ninguém para o templo. O endemoninhado de Gadara ou de Gerasa pede para ir com ele, Jesus, para se tornar um discípulo de primeira linha, de primeira ordem, de primeira grandeza, de primeira proximidade. E Jesus diz, não vai ser tão bom para você andar aqui com Pedro, Tiago, João e esses outros queridos. Você já sofreu tanto. Os teus olhos, quando se abriram, você já enxergou infinitamente mais do que eles, que ainda têm muito a aprender. Volta para a tua casa e conta para os teus tudo que Deus fez contigo e como teve compaixão de ti. E o homem foi para casa, contou em casa e não aguentou ficar só em casa, saiu por Decápolis, pelas 10 cidades greco-romanas, em todos os lugares, pregando a Jesus, falando de Jesus e do amor de Deus manifesto através de Jesus e como ele era filho e fruto da manifestação da compaixão de Deus, que o libertara do tormento que ele sofrera também como esse jovem, só que de maneira superlativamente horrorosa por tantas décadas. Então Jesus faz o que faz sempre. A cura de Jesus tem que se manifestar em primeiro lugar na casa da gente.
Meu pai tem que ter a chance de me ver curado, minha mãe, meus irmãos. O que eles vão fazer com isso é problema deles. Em alguns casos em que tem pai e mãe e famílias tão horrorosas, tão endiabradas na sua alma coletivo familiar, que ficam até com raiva quando o filho que era o doente fica são, porque acabam os pretextos deles de ódio, de resmungação, de mau humor, de zanga para com Deus, de hostilidade, de álibi para serem tão ruins e tão maus, e sempre projetando e transferindo a maldade deles para o ser completamente anômalo da família, que às vezes ficou assim, inclusive, por ser o para-raio que absorve toda essa energia maligna daquele conjunto familiar perverso. E agora essa pessoa está curada e a cura dela provoca um desnudamento nessa família. Mas esses casos são a exceção. Na maioria das vezes, o pai, a mãe, os irmãos, mesmo sem entenderem o que aconteceu, ficam alegres. Porque quem cuspia não cospe mais, quem quebrava tudo não quebra mais. Quem não dormia e passava a noite tropeçando não faz mais isso. Quem arrebentava tudo em volta e destruiu a casa várias vezes, agora arruma e ajuda a transformar a residência numa família. E mesmo sem entenderem, eles dizem: meu Deus, eu não sei o que aconteceu, mas ele está outra pessoa. Ele ficou melhor do que nós todos. Quando se trata de uma família minimamente funcional, a resposta é essa, positiva. Mas quando é uma família totalmente disfuncional, ainda assim Jesus manda para casa para ser o primeiro lugar de testemunho da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. O mais, a família decide quem quer ser. Mas Jesus sempre manda primeiro para casa. O caminho não é o da religião, é o da família. Vai para a tua casa. Procura os da tua família. Não raras vezes ele diz explicitamente: tua fé te salvou, vá em paz para a tua casa. Porque é o lugar onde a gente deve estar. Minha casa é o meu santuário. Físico, humano, é a minha casa. Não é nenhum templo em nenhum lugar. Não, a minha casa é a minha catedral, é onde eu tenho a chance de exercer a minha cátedra paterna, de ensinar com sabedoria aos meus filhos, aos meus netos. É aqui na minha cátedra, na mesa onde eu parto o pão e como, que vem gente do Senado, da Câmara dos Deputados, vem governadores, tanto quanto vem gente simples, gente angustiada, gente oprimida, gente doente, gente desesperada, gente que já perdeu todas as esperanças, vem para receber uma palavra, uma oração. Porque olham de longe e identificam que aqui nesse cantinho há um reduto, há um santuário dedicado a Deus em espírito e em verdade. Como lá na casa de Carl Jung, onde na entrada se lê: invocado ou não invocado, Deus está presente. Aqui na minha casa eu posso botar uma placa igual. Invocado ou não invocado, Deus está presente, sem falar que todo mundo que entra aqui diz: meu Deus, que lugar é esse? Deus está aqui. Eu vejo crianças